Fala pessoal, olha só, estou gravando para vocês aqui essa minha primeira aula, tá? Nessa modalidade de videoaula. Ainda estou fazendo algumas adaptações, é a primeira vez que eu faço essa gravação, mas eu espero que vocês possam acessar essa aula e dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Eu trouxe para vocês hoje o tema do Platão. Eu coloquei Platão 1 porque futuramente a gente vai ver mais alguns elementos sobre o Platão e vamos realizar também alguns exercícios. Esse é o slide que eu coloquei para vocês da apresentação geral do que a gente vai ver, tá? E eu vou andando por ele e nós vamos estudando essa matéria. Primeiramente, o que é fundamental a gente saber, né? Esse contexto geral. Primeiro, lembrar que Platão é discípulo de Sócrates, tá? Então ele herda, na verdade, muitos problemas deixados para trás por Sócrates, que Platão vai tentar de alguma maneira desenvolver através dos seus diálogos. São atribuídos a Platão 35 diálogos, tá? E algumas cartas, acredito que umas 15 cartas. Todos os escritos deles são, esses 35 diálogos, são feitos através de conversas de personagens daquela época, a grande maioria. Tá? Então Platão de alguma maneira resgata os pensadores daquela época nos seus diálogos. Ele vai ter uma forte influência do Pitágoras, tá? Isso é importante na filosofia platônica. E vamos ver a relação que vai ter as teorias do Heráclito e do Parmênides no que nós vamos estudar como a teoria das ideias do Platão. E aí passamos um pouquinho por esse contexto geral a respeito do Platão. Lembrando que o Platão vai fazer parte desses três grandes filósofos, podemos considerar clássicos, que seria o Sócrates, que nós vimos anteriormente, Platão e logo veremos Aristóteles na próxima aula. No seu livro, no seu diálogo sobre a República, Platão traz dois diálogos importantes. Um, que é a teoria das ideias, e o outro, a questão da reminiscência. Vamos ver primeiro esse item 2 aí da teoria das ideias. Platão vai dividir a sua teoria das ideias em dois mundos. Um mundo ele vai chamar de mundo das ideias, e o outro, o mundo sensível. Esse mundo das ideias seria para o Platão o mundo perfeito, tá? O mundo onde as coisas são imateriais, onde tudo é imutável e perfeito. Já o mundo sensível estaria relacionado ao que nós conhecemos como mundo material, mundo onde as coisas estão em constante transformação, o mundo imperfeito. Tá? Automaticamente podemos comparar esses dois mundos do Platão ao mundo do Heráclito e o mundo do Parmênides. Se formos associar o mundo das ideias, precisamos associá-lo ao mundo do Parmênides, do ser, da imaterialidade, da imutabilidade, da perfeição. Já o mundo sensível, associamos ao Heráclito, que seria aquele mundo material das constantes transformações, o mundo imperfeito. Depois nós vamos desenvolver ainda quando falarmos do mito da caverna, beleza? Que vai ser o nosso último item. Eu vou usar outra imagem com vocês. O que seria para o Platão a reminiscência? Platão acredita que todas as nossas ideias, elas são ideias inatas, ou seja, elas nascem com a gente. E a reminiscência seria o quê? O processo de recordar. No mundo sensível, nós simplesmente vamos estar recordando essas ideias que já estão de alguma maneira impregnadas na nossa mente, tá? Na nossa alma imaterial. Então, Platão tem um diálogo muito interessante, onde ele quer demonstrar esse processo de reminiscência. E aí ele chama, vou contar rapidamente para vocês, ele pede para um dos seus interlocutores trazer um escravo. Lembrando que o escravo não tinha estudo. E Platão fala assim para ele: eu vou comprovar para você que esse escravo já sabe todas as coisas.
Nós só precisamos ir dando elementos para que ele vá recordando o que ele já sabe. E aí manda trazer lá o escravo, e o Platão vai passando uma série de teorias a respeito de triângulos, né? De uma geometria, uma matemática, e esse escravo vai concluindo com Platão todas as respostas. E aí Platão, né, diz ao seu interlocutor: tá vendo como nós já temos o conhecimento de todas as coisas? Nós só precisamos recordá-lo. E eu trouxe para vocês aí, como um quarto item, uma curiosidade, na verdade. É a palavra verdade. A palavra verdade vem dessa palavrinha grega aí, que não é um palavrão, tá? É aletheia, tá? A palavra aletheia é grego e ela, na verdade, é uma composição de duas palavras, tá? Esse a, que é uma alfa privativa, que é um prefixo no caso, né? Por exemplo, quando você estuda em biologia acelular, né? Não célula, que não possui célula, né? Acelular. No caso aqui, a alfa privativa, e do outro lado, o letheia, que seria esquecimento. Então, olha só que interessante. O que seria a verdade? Seria, no grego, essa aletheia, ou seja, aquilo que não caiu em esquecimento. Aquelas coisas que nós conseguimos recordar. E vamos passar agora, né, finalmente, para o mito da caverna. Então, vamos dar continuidade agora ao mito da caverna, né? Observem essa figura. Essa figura é uma maneira de exemplificar o que o Platão escreve na República, quando ele fala sobre a sua teoria das ideias, tá? Sobre o mito da caverna. Literalmente nós vemos uma caverna, tá? Nessa caverna, no fundo dela, nós vemos os prisioneiros. Temos ali umas pessoas que estão amarradas no fundo dessa caverna e eles não podem sair dali, eles não podem ir lá fora ver o que está acontecendo, nada. Eles só conseguem observar o quê? Eles só observam essas sombras que estão projetadas no fundo da caverna, né? Observem aí, tem ali um cavalinho, tem ali um vaso, um círculo, né? Uma ave. E essa visão que eles têm são, né, projeções que estão relacionadas a crenças, a opiniões, a uma imagem, né, falsa ou muito vaga do que seria o mundo real, o mundo das ideias, segundo Platão. Nós vemos ali a fogueira, que é o que permite essa projeção no fundo da caverna, e vemos duas pessoas ali que fugiram, né, dessa prisão, estão escalando para saírem dessa caverna. Já temos lá um homem lá fora dessa caverna. Agora, quem consegue sair dessa caverna? Segundo Platão, somente o filósofo, né? Aquela pessoa capaz de raciocinar, de analisar, de ir contra a forma de pensar comum, né? E nós colocamos como exemplo o Sócrates, né? Que foi essa pessoa que conseguiu sair e observar o mundo verdadeiro, o mundo perfeito, o mundo das ideias. E Sócrates volta para poder anunciar o que ele tinha visto. E quando ele volta, né? Nós já conhecemos a história. Ele é condenado e acaba sendo, né? Acaba morrendo após tomar a cicuta. Agora vamos analisar o mito da caverna, essa teoria das ideias do Platão, de acordo com aqueles dois pré-socráticos, né, que eu disse para vocês que seria muito importante para a gente, que é o Heráclito e o Parmênides. Podemos dizer que o fundo da caverna estaria associado à teoria do Heráclito, que é o da constante transformação, das mudanças, da imperfeição. Nós poderíamos dizer que é um mundo sensível, como esse mundo que nós vivemos atualmente, né? Tudo é muito passageiro, tudo está em transformação, as coisas em corrupção, tudo em constante transformação. Nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos. Já fora da caverna, Platão associaria o seu pensamento ao Parmênides, esse mundo do ser, né? A famosa ontologia que nós falávamos, que seria o quê? O mundo perfeito,
o mundo das ideias. Não mais o mundo sensível, mas agora o mundo inteligível. Esse mundo que só a nossa alma seria capaz de chegar ao seu conhecimento, diferente do mundo sensível, tá? Então a nossa missão é, através da filosofia, sair do fundo dessa caverna e chegar à contemplação da verdade. Então, seria isso o nosso primeiro conteúdo sobre Platão, tá? Logo logo mando para vocês outros vídeos e também realizaremos alguns exercícios. Tchau, tchau.